Temos hoje o prazer de receber aqui o professor Dr. Fernando Hellmann. Professor Hellmann, é uma imensa satisfação tê-lo aqui conosco, sobretudo porque gostaríamos de conversar com o senhor sobre um tema bastante significativo e que chama a atenção da população. Quando a gente faz as nossas reuniões de bioética e tal, fica-se sempre perguntando como é que é isso no cotidiano, como é que isso funciona no dia a dia, como é que é a ética do dia a dia de uma pessoa. Eu gostaria que o senhor, por favor, nos desse uma luz em cima desse assunto tão palpitante como ele é. Certo. O que a gente tem que pensar é que a bioética ela nasce do ponto de vista da ética prática, para colocar em pauta aquilo que a filosofia ficou discutindo, né? Mas que os ramos do conhecimento, por exemplo, muitas vezes não abarcaram de forma prática. Então, a bioética ela nasce tanto de um movimento acadêmico, mas também um movimento social, né? Principalmente nos Estados Unidos, quando as pessoas se colocavam também de uma forma pública, principalmente com a questão da ética em pesquisa, quando estourou lá nos Estados Unidos a questão da pesquisa com a sífilis, né, do Alabama, que fizeram pesquisas com a história natural da doença e isso tornou uma questão pública. Então nasce aí a bioética na década de 70 como um movimento renovador, fortalecedor da ética, para que ela não ficasse só no plano teórico, mas que fosse realmente aplicada. Não apenas no âmbito biomédico, mas também como no âmbito social e nas questões, portanto, do que acontece no dia a dia. E o termo bioética cotidiana é um termo dado por Giovanni Berlinguer, que é um médico e bioeticista italiano, que tem uma grande tradição junto com o Brasil na reforma sanitária brasileira, e que ele faleceu este ano, faleceu agora em abril, né? Completou agora poucos meses da sua morte, e ele trazia essa bioética para o cotidiano, dizer daquilo que hoje acontece e que não deveria mais estar acontecendo, principalmente devido a toda essa evolução científica que a gente conseguiu, devido aos avanços que se conseguiram na própria sociedade, mas que ainda acontecem alguns, vamos dizer assim, absurdos no nosso dia a dia, convivendo aquilo que não deveria mais acontecer, como a exclusão social, fome, a pobreza extrema, a falta de acesso, por exemplo, aos cuidados médicos, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação, aquilo que é, por exemplo, que deixa as pessoas numa situação de desigualdade social, que mostram essa falta de desigualdade de acesso, né? Enquanto, por exemplo, uma pessoa que nasce num país, às vezes num país nosso aqui sul-americano ou mesmo um país africano, que tem uma expectativa de vida muito baixa comparado com um país, por exemplo, com o Japão, né? Então, uma pessoa que nasce em Uganda tem quase a metade da expectativa de vida. Então, o Giovanni Berlinguer ele pensava a saúde global, né? uma saúde coletiva, pensado para a grande população, e isso traz também a responsabilidade coletiva, mas também individual, né? Por falar em saúde coletiva, o professor Hellmann, ele é doutor em saúde coletiva, ao lado de ter sido membro criador de um núcleo de pesquisa em bioética, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele é professor também, e é secretário da Sociedade Brasileira de Bioética no seu ramo de Santa Catarina. Entre as outras coisas, isto vem demonstrar a facilidade com que ele consegue discorrer sobre esses aspectos da ética e da bioética. Isto já nos conduz também, e eu queria perguntar, a gente já fala numa verdadeira bioética social, quer dizer, os sociólogos se envolvem também nesse aspecto do dia a dia. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, é a seguinte, que isto me deixa, às vezes, um pouco curioso. Então, existe uma ética para cada país, uma ética para cada momento, a chamada ética que era remanescente dos gregos e dos romanos, agora é uma ética diferente? Ou será que, em realidade,
o fundamento da ética e da própria bioética, que por definição é ética da vida, né? Por que seria alguma coisa mais fundamental e que flutuaria, evidentemente, através de normas e ideias de comportamento? Como é que é a sua impressão sobre isso, professor? O que eu vejo é que a gente tem uma pluralidade moral muito grande nas sociedades. Então, muitas vezes é difícil chegar a determinados consensos, né? Porque nós pensamos muitas vezes diferente. Se nós temos, por exemplo, diferentes pontos de vista religiosos, políticos, nós também temos no âmbito da ética diferenças conceituais, diferenças que às vezes levam à escolha de uma forma diferente. Se a gente pegar o mesmo problema, por exemplo, ou um problema como a questão do aborto, que é um problema muito discutido no campo da bioética, mas muitas vezes não se chega a um determinado consenso pelo fato das diferentes pluralidades de correntes teóricas, filosóficas, tanto da ética em si, quanto da bioética em particular, que hoje a gente chama que existem as bioéticas, né? Então, se, por exemplo, uma visão naturalista de uma ética que confere às pessoas o direito natural à vida, né? E, portanto, por exemplo, não poderíamos antecipar ou não poderia ser feito o aborto, ou na visão personalista, por exemplo, né? Por outro lado, se a gente parte do ponto de vista, muitas vezes, do desenvolvimento neuronal, né? Do ponto de vista biológico propriamente dito, e não de outros componentes, às vezes, espirituais de determinadas religiões, por exemplo, onde começa a vida, por exemplo. Então, a gente tem aí diferentes formas de interpretação que, às vezes, elas são incongruentes, vamos dizer assim. É como se a gente pudesse olhar com óculos diferentes, né? Mas que a gente tem que tentar aí chegar num consenso do que é o bom para a população. Então, nem sempre se tem o mesmo ponto de vista, ou não existe uma ética única, né? Nós temos aí diferentes nuances que vão, às vezes, dar diferentes respostas, às vezes respostas parecidas, né? E nós vivemos nessa sociedade que tem um pluralismo moral muito grande. Bom, mas esse pluralismo moral e esses fundamentos éticos variados que o senhor comentou, evidentemente, vai muito mais além do que a simples ética profissional, as verdadeiras deontologias, que são, em realidade, um conjunto de normas de comportamento. Quer dizer, se trata simplesmente de uma codificação de comportamento para facilitar, evidentemente, e mais do que tudo, para balizar a ética e o comportamento profissional. Mas isto não minimiza a ética, pelo contrário, não é, professor? Não minimiza a ética. E a deontologia é muito importante para a profissão, para poder guiar os profissionais na escolha, nas suas ações práticas e realmente nas ações cotidianas, no seu dia a dia, para balizar. Mas nem sempre o código de ética profissional dá resposta a tudo. Por isso que é importante que os profissionais saibam também refletir, deliberar sobre os problemas que acontecem, que emergem, que não estão respaldados no próprio código deontológico, né? Conhecido como Código de Ética Profissional. E muitas vezes o que a gente tem também é a necessidade do desenvolvimento da bioética, da ética prática, como a necessidade de refletir sobre aquele problema e tentar encontrar uma melhor solução possível. Que muitas vezes esse exercício de refletir sobre, de pensar, de ver que valores emergem, que estão por trás daquela situação, isso muitas vezes a gente só acatar o que diz o código deontológico profissional não vai trazer essa reflexão. É muito pouco, exatamente. E também com o avanço que a gente tem na prática profissional, muitas vezes os códigos podem estar defasados. É por isso que nós, né, a gente tem aí as grandes profissões que sempre estão reformulando seus códigos de ética de acordo com as necessidades também do momento, né? E então, professor, aí me veio em questão uma pergunta. Como é que uma vez que nós estamos falando na prática do dia a dia, do cotidiano, como é que eu fico sabendo que eu estou agindo eticamente? Qual é o fundamento
que eu vou usar comigo mesmo, dentro dos meus princípios, dentro da minha cultura, dentro da minha tradição, dentro da minha família, dentro do meu grupo de amigos, dentro do meu emprego, né? Na rua, no bar, na festa. Como é que eu sei que eu sou ético ou que eu estou agindo dentro dos limites de uma ética mínima, por exemplo? Isso que é importante a gente perceber, que a ética ela começa conosco mesmo. Então, é o exercício, como falavam minhas professoras, a Sandra Capone e a Marta Verdi, do admirar-se. Mas não admirar-se no sentido narcísico, isso mesmo. É um admirar-se no sentido de sair e olhar para si. E realmente esse é um dos mais difíceis exercícios que o ser humano pode fazer. Porque é muito mais fácil a gente reconhecer o erro alheio do que muitas vezes pensar sobre o próprio erro, né? Ou sobre as próprias ações. E além de admirar-se, tem um outro exercício que a gente pode fazer, que é tentar refletir o que eu quero quando eu estou querendo algo. O que eu quero, eu lembro da minha época de escoteiro, né, que a gente tinha que fazer a boa ação todo dia, boa ação cotidiana, e por exemplo, auxiliar uma senhora, minha mãe tinha um mercado, a carregar a sacolinha até em casa. Às vezes não era tão necessário, mas o que faria com que eu levasse essa sacola? Era realmente a necessidade da senhora que precisava ou era a minha necessidade de cumprir uma obrigação que eu tinha que fazer? Então, o que eu quero quando estou querendo algo? O que eu quero por trás tem os meus valores, aquilo que eu preciso também examinar do ponto de vista crítico, com bastante reflexão, com bastante um olhar aprofundado, né, das nossas ações. E as nossas ações, as nossas escolhas, elas refletem também o nosso modo de pensar. E quando a gente começa a pensar se naquela situação outras pessoas também fariam, por exemplo, a gente começa a refletir até que ponto realmente o meu agir pode ser dito como um agir pensado, refletido, autônomo, e aí a gente começa a colocar a ética em prática. Isso então nos remete à ética aristotélica, né? Que é a ética das virtudes, é a ética do bem, é a ética de um utilitarismo não pragmático, mas um utilitarismo por princípios, né? Que seria fazer o bem, ser justo. Essa é uma remessa e é uma maneira, realmente, o senhor respondeu de uma maneira bastante clara, bastante precisa. Eu acho que isso é de bastante utilidade para quem está nos ouvindo, né? Do ponto de vista das virtudes, realmente o enfoque vai ser no caráter do sujeito, de eu fazer o melhor possível, né, para que os meus atos eles sejam de excelência, que eu busque superar cada vez mais e que eu busque sempre um caminho de um meio termo para que realmente seja uma virtude e não um vício, né? Por exemplo, a coragem, a justiça, a honestidade são aí virtudes e não são vícios. Por exemplo, se eu for covarde, eu vou ter um vício, não é necessariamente uma virtude. E desse ponto de vista é com a prática que a gente vai conseguir cada vez mais melhorar. Mas do ponto de vista dos cuidados, por exemplo, da ética relacional ou da ética feminina, né, que a Carol Gilligan vem trazer, uma psicóloga norte-americana, ela vai ser mais da ética dos cuidados da relação entre eu e o outro, onde o enfoque mais vai estar nessa relação de que os dois possam ganhar, de que os dois possam ter menos sofrimento. Então, o enfoque não está só no sujeito em si, mas também no sujeito. Eu tenho que saber cuidar responsavelmente de mim para poder cuidar do outro, mas está nessa relação entre eu e o outro. Quer dizer, isso nos leva também, e claro que uma conversa desse tipo vai nos levando a alguns aspectos, nos leva ao conceito da alteridade, né? Ao conceito do próximo, ao conceito da benevolência, que o senhor já comentou isso aí, né? E nos leva também à ideia de que existe um grupo das chamadas atitudes morais positivas, né?
né? E não confundir atitude moral com problemas relacionados a sexo, etc. É moral no sentido do moros, da moradia, quer dizer, a mesma palavra que deu moros e moradia. Então, isso nos leva realmente a conceber, né, que eu posso refletir sobre mim mesmo, conforme o senhor mesmo colocou. Isso é muito interessante e realmente fundamenta, pavimenta esse caminho ético, né? Agora, e a ética nos tempos? Nós falamos a ética no espaço. E nos tempos? O senhor acredita que com a evolução, né, com a nanotecnologia, com a submissão relativa à tecnociência, como respostas produtivas num mundo altamente ambicioso, será que a gente arranha a ética se não tiver cuidado? Com certeza, é importante a gente pensar que a evolução, por exemplo, tanto a evolução científica, ela deve estar a dispor da humanidade, não o contrário. Por exemplo, as pessoas são finalidades em si mesmas e nunca meios, né? Então, se a gente não cuidar, é claro que a gente pode, às vezes, inverter a lógica. E se robotiza previamente. Se robotizar isso e acaba invertendo essa lógica, que é um princípio fundamental também da ética, de tratar o ser humano na sua dignidade, a pessoa tem a sua dignidade intrínseca. Professor Hellmann, foi uma imensa satisfação conversar com o senhor aqui, né? E, em realidade, o senhor nos trouxe uma tranquilidade no que respeita a eu me imaginar um indivíduo ético. E isso pode ser dito de maneira muito fluente, né? É a fluidez da vida líquida, né? Então, isto faz com que, em realidade, isso represente uma contribuição significativa para os nossos alunos, estudantes, professores e todos aqueles que, em determinado momento, acessarem a essa nossa conversa aqui, que eu digo, do meu lado foi uma conversa, do seu lado foi uma lição de saber, viu? Eu aprendi muita coisa aqui com o senhor, de modo que isto representa realmente um momento de muito agradecimento, do coração. Muito obrigado, hein?